Fala também sobre a situação de Tite chamado para uma reunião com dirigentes do Fla. Não será demitido, mas será cobrado. E eu quero te contar como é que funciona a multa rescisória do treinador no rubro-negro. Para completar informações do Flamengo, você sabia que o Jorge Jesus não crava permanência na Arábia Saudita? Será que ele está cavando para voltar para o Fla? E se o Milionários ganha esse jogo, ele entraria na briga. Ele estaria na briga. Agora o Milionários não está mais. E eu vou provar para você que não vai ter jogo de compadres entre Bolívar e Palestino, tá? Atenção, é muito importante você entender isso. Salve nação, vamos chegar agora com as últimas informações do Mengão na manhã desta quinta-feira, dia 9 de maio de 2024. Revelado o motivo da reunião marcada com Tite e a diretoria. Será que ele vai ser demitido ou apenas vai haver uma cobrança? Tem também informações sobre Jorge Jesus. O treinador dá a entender que pode sim voltar ao futebol brasileiro. Bernardo Ramos fala um pouco sobre esse empate na Libertadores, que foi um excelente resultado para o nosso Mengão. Essas e outras informações vocês irão acompanhar agora em nosso canal. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam, ative as notificações e curtam para ajudar o nosso crescimento. Iremos deixar o link do canal do Nicola e de Bernardo Ramos na descrição como forma de créditos. Então, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Bora te atualizar sobre a situação de Tite, que será chamado nos próximos dias para uma reunião com dirigentes do Fla. O pessoal está irritado com o momento do time. Uma vitória nos últimos 6 jogos, vitória ruim, fraca, 1-0 contra o Amazonas. E nessa sequência de 6 jogos, derrotas como a, por exemplo, contra o Palestino, que colocou a classificação do Flamengo para a próxima fase da Libertadores em risco. O Tite não corre, nesse momento, risco de ser demitido, mas haverá uma cobrança. Algo como, Tite, se você não melhorar o trabalho, mais para frente você pode cair. E eu queria trazer uma informação importante sobre o valor da multa rescisória do Tite. Se o Flamengo optar por dispensá-lo, terá de pagar até o fim do seu contrato de salários. O vínculo do Tite se encerra em dezembro. Se ele caísse nesse momento, o custo giraria na casa de 1 milhão, o custo giraria na casa de 15 milhões de reais. Isso porque ele e sua comissão técnica embolsam 1 milhão e 800 mil reais por mês. Você multiplica pelos meses que faltam, inclui uma parcela do 13º, proporcional do 13º, e vai chegar a mais ou menos 15 milhões de reais. Quero falar agora sobre Jorge Jesus, que começou a dar pistas de que pode deixar o Al Hilal. Já teve muito torcedor do Flamengo se animando. Só para contextualizar, JJ já foi campeão da Supertaça na Arábia Saudita com o Al Hilal, vitória por 4-1 contra o Al Ittihad. É finalista da Copa do Rei e está 9 pontos à frente do segundo colocado, o Al Nassr, no Campeonato Saudita, com um jogo a menos do que o concorrente. Restam 15 pontos em disputa, é questão de tempo para que o Al Hilal fature também o Campeonato Nacional. A temporada só não foi perfeita por causa da eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia para o time de Hernan Crespo. Senão, dá para dizer que o trabalho do Jorge Jesus seria super bem avaliado. Pois bem, o contrato está se encerrando e foram perguntar para o Jorge Jesus se a certeza é que ele fica lá. Abre aspas. Meu contrato expira no final da temporada, no fim de junho, e não sei qual será o meu destino. Mas, atualmente, meu foco está em conquistar títulos. Não estou pensando no meu contrato, e sim no campeonato, fecha aspas. Você, torcedor do Flamengo, diante da instabilidade, da falta de futebol, do ótimo time do Flamengo sob o comando do Tite, toparia essa troca? Mas vamos lá. O Bolívar não se classificou ainda. Está virtualmente classificado com 10 pontos no grupo. Já o Palestino tem 6, o Flamengo tem 4 e o Milionários tem apenas 2. Vamos tirar o Milionários dessa história, tá? E o Milionários pode chegar no máximo a 8, não vai se classificar com 8 pontos, tá? Então vamos lá, começando pelo Bolívar. Gente, o Flamengo vai ter que ganhar os 2 jogos, tá? Mas aí eu nem vou botar na conta, porque são 2 jogos no Maracanã, então o Flamengo tem que ganhar esses 2 jogos, tá? Isso é um fato, isso é um fato. O Flamengo tem que ganhar os 2 jogos, ponto, tá? Vamos lá, Bolívar com 10 pontos. Suponhamos que o Bolívar
perca para o Flamengo. Falando aqui que o Flamengo vai ter que ganhar os 2 jogos, o Bolívar vai perder para o Flamengo. O Flamengo iria 7 pontos, o Bolívar ficaria com 10. Tá? Suponhamos que na pior das hipóteses, não vai acontecer, acho que vai dar um empate nesse jogo, e o Palestino vença o Milionários. O Palestino iria a 9, o Flamengo ficaria com 7 e o Bolívar com 10 pontos. E aí o Bolívar joga contra o Palestino. E aí só um empate classificaria o Bolívar, tá? Com um empate, o Bolívar iria a 10, a mesma pontuação do Flamengo. Só que o Flamengo, vencendo os 2 jogos, teria um saldo de gols melhor do que o do Palestino. Então, assim, gente, suponhamos ainda que haja um empate na altitude, o Bolívar já venceu o Palestino por 4-0, jogando no Chile, tá? Suponhamos que na pior das hipóteses haja um empate entre Bolívar e Palestino. O Flamengo vencendo seus 2 jogos, chegaria aos mesmos 10 pontos do Palestino, tá? Isso se o Palestino ganhar dos Milionários, tá? Que é outra história também, que eu acho improvável. Mas suponhamos que vença, e aí, minha gente, olha só, o Flamengo se classificaria no saldo de gols, porque o saldo do Palestino é de -3, o do Flamengo é 0. Então o Flamengo ganhando 2 jogos, evidentemente faria mais gols, teria um saldo de gols melhor do que o do Palestino. E o Flamengo se classificaria em segundo lugar. Não estou mais nem pensando em primeiro lugar. O negócio é classificação, tá? Aí você vai falar assim, pô, Bernardo, como é que você pode ser tão otimista assim? Esse time do Tite não está jogando bulhufas. Não está mesmo. O trabalho do Tite é muito ruim, é ridículo, é vergonhoso. É um horror esse trabalho. É um horror. Só que eu imagino que o Flamengo vai vencer os seus 2 jogos no Maracanã, tá? Tite fica. Tite não será demitido, pelo menos por hora. A diretoria do Flamengo não trabalha com essa possibilidade no momento de mandar o Tite embora. E aí eu faço o questionamento a você. Se o Tite fosse mandado embora, o que não vai acontecer, pelo menos até o jogo contra o Corinthians, no próximo sábado, traria quem para o lugar dele? Quem seria o cara a treinar a equipe do Flamengo? Felipe Luiz, gente, corre-se o risco de queimar um técnico jovem, tá? Para pegar esse rabo de foguete agora chamado Flamengo. Eu acho que seria uma imensa roubada para o Flamengo e para o Felipe Luiz, que pode ser um técnico muito bom no futuro, mas precisa passar ainda pelo sub-20. Eu acho que ele tem muito mais potencial, por exemplo, do que o Mário Jorge. Mas o Mário Jorge é um cara mais experiente do que o Felipe Luiz nesse momento. Então fica difícil eu falar para você, não, o Felipe Luiz seria o cara. O Carlos Carvalhal. Gente, quem aqui conhece o Carlos Carvalhal? Né? O trabalho do Carlos Carvalhal. Tá? Eu não, honestamente, cara, o Carlos Carvalhal dirigiu Rio Ave, Braga, Sheffield Wednesday, na Inglaterra, o Swansea. Cara, são times de segundo e terceiro escalões do futebol não europeu, do futebol local. Swansea, Sheffield Wednesday tá uma desgraça na Inglaterra, o Swansea também, tá? São times que nem figuram na Premier League. E o Rio Ave, o Braga é a 4ª força do Campeonato Português, do possante Campeonato Português, né? Seria uma enorme surpresa para mim se o Carlos Carvalhal chegasse no Flamengo e fizesse um trabalho de outro mundo. E falando, eu li gente hoje no Twitter falando sobre Ramon Dias, cara, técnico que foi demitido do Vasco, que fez um péssimo trabalho no Vasco. Por que esse técnico serviria para o Flamengo? Só porque ele dirigiu o Al Hilal, que venceu o Flamengo no Mundial de Clubes? Me poupem, né? Não estou defendendo aqui o trabalho de Tite de forma nenhuma. O trabalho, como eu disse, é ridículo, é vergonhoso, é horroroso. Só que, nesse momento, fica muito difícil arrumar um substituto. Saudações, até a próxima e tchau, tchau. Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, né? Reunião marcada da diretoria com o Tite e que vem chamando atenção, né? É fato que, com certeza, eles não irão demitir o treinador, até porque tem uma multa rescisória e o Flamengo não quer mais
comprometer a questão financeira por estar pagando muitas multas rescisórias de treinadores, né? O que fica bastante claro é que, mais uma vez, a diretoria errou em contratar um treinador que não tinha o perfil rubro-negro. Todos nós sabemos que Tite, por onde passou, teve a questão defensiva bastante presente em suas passagens por todos os clubes recentemente, principalmente na seleção brasileira. E ele não conseguiu fazer esses times jogarem, ou até mesmo quando chegou em uma determinada fase da competição, suas equipes não conseguiram avançar, como foi no caso na Copa do Mundo, né? O treinador perdeu 2 Copas do Mundo com muitos jogadores bons e não conseguiram dar essa alegria ao futebol brasileiro. Então, da mesma forma, Tite chegou ao Flamengo com uma expectativa boa, até porque o elenco rubro-negro é um elenco bastante recheado de jogadores considerados craques do meio para frente. Então, ele tinha em mãos, vamos dizer assim, um plantel para trabalhar e montar uma equipe bastante ofensiva. E todo mundo pensava que ele iria mudar a sua estratégia de jogo, já que essa questão defensiva sempre foi algo que ele gostou, né? No futebol que ele defendeu do Corinthians, ele tinha essa questão. Às vezes o Corinthians vencia por apenas 1-0 e ia avançando, foi campeão da Libertadores, enfim. Mas no Flamengo é diferente, cara. No Flamengo a equipe é muito ofensiva. Então, você tirar essa questão ofensiva dos jogadores para fazer com que eles marquem no decorrer do jogo, e isso vai prejudicar muito. Fato é que está acontecendo agora. O Flamengo está em um declínio enorme. E essa reunião, penso eu que é para ter cobrança sim. E tem que haver não só a cobrança diante do treinador, mas também dos jogadores. Os jogadores não podem apresentar esse tipo de futebol nas partidas, principalmente contra equipes consideradas muito fracas. Pelo amor de Deus, perder para o Palestino foi uma das maiores vergonhas que eu vi desde 2023, né? Porque 2023, se a gente for falar aqui dos vexames que o Flamengo passou, nós iremos passar o vídeo inteiro criticando e detonando esses atletas que fizeram vergonha ano passado. Então não podemos deixar repetir esse 2023 nessa temporada. O Flamengo tem elenco melhor do que a temporada passada. Contratou 4 jogadores: De La Cruz, Léo Ortiz, Matias Vinha e o atacante Carlinhos. Então foram 4 jogadores aí que o Flamengo contratou para reforçar o seu elenco ainda mais. Portanto, o Flamengo de 2024 é melhor, principalmente se a gente for levar em consideração que Nicolas de la Cruz deu uma alavancada aí na questão de qualidade do meio-campo flamenguista. Então, por que o Flamengo não está jogando bem? Não estamos questionando nem o fato das derrotas ou o fato de não vir as vitórias, e sim o futebol apresentado. Hoje o futebol apresentado pelo Flamengo é horrível. Então, essa reunião que Tite foi chamado junto à diretoria é para ter cobrança sim. E espero que não fique apenas na cobrança com o treinador. Vá também de encontro com todos esses atletas que sim precisam entender a importância de honrar o manto sagrado, que nesse momento são poucos aí que merecem vestir a camisa do Flamengo, né? E com esse impasse aí do futuro de Tite, se vai ser demitido, se não vai ser, o futuro também de Jorge Jesus, né, lá na Arábia, está em xeque, né? O treinador deu recentes entrevistas aí falando, né, afirmando que o seu futuro está indefinido, que ele ainda não sabe se irá permanecer em seu clube em que ele hoje comanda. No caso, ele comanda diversos craques, né? Neymar é um deles. Mesmo assim, ele colocou aquele sinal de interrogação, se fica, se vem para o Brasil, se vai mudar de clube. E, infelizmente, tudo isso, né, reflete aqui nesse Flamengo que não está bem. Então, na minha opinião, se os diretores do Flamengo estão pensando em demitir Tite, que se demitir, tragam um Jorge Jesus, né? Não vá demitir para trazer um outro treinador nesse momento. Eu falo nesse momento. Para um futuro próximo, o Flamengo pode demitir Tite e analisar mais ainda o mercado para ver se
consegue um treinador para resolver esses problemas, principalmente de vestiário que o Flamengo tem, que a gente não é inocente, que a gente acompanha e sabe que, de fato, o problema nunca foi só treinador. Mas se o Flamengo, de fato, está pensando em trocar de comando, que se trocar, traga um Jorge Jesus para, pelo menos, exorcizar esse fantasma dele que vem atormentando todos os treinadores do Flamengo, que depois que ele saiu, a pressão é enorme. Todos nós sabemos que o trabalho de Jorge Jesus em 2019 foi excelente e o treinador fez o que praticamente ninguém conseguiu fazer com essa equipe do Flamengo. O cara tem mais títulos do que derrotas defendendo o nosso Mengão. Então, nesse momento, se a diretoria não tem convicção nenhuma, não tem nenhum nome em mente para demitir Tite, que deixe o treinador e que tente pelo menos dar continuidade ao trabalho e que tenha cobrança para que ele pelo menos tente mudar o seu estilo de jogo e faça essa equipe jogar. Não adianta demitir para trazer qualquer um outro treinador, porque infelizmente não dará certo. Isso não quer dizer que Jorge Jesus vai chegar e vai dar certo. Não é isso que estamos questionando. Mas nesse momento conturbado, qualquer outro treinador não fará diferença nenhuma. Se é para demitir Tite e trazer um outro, que deixe Tite e vamos torcer para que ele tenha uma reviravolta aí à frente do Flamengo. Mas se tiver essa real possibilidade e se a diretoria perceber que tem de fato a possibilidade de Jorge Jesus vir para o Flamengo, aí sim é uma outra história. Caso contrário, tem que dar continuidade a Tite aí e que ele consiga, né, dar a volta por cima o nosso Mengão. E aí, nação rubro-negra, será que Tite vai sair? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.